Bom, então dando continuidade, né, à nossa aula sobre fotossíntese, nós temos aqui no slide a fase clara. Nós vamos, a partir de agora, detalhar melhor o que é fase clara, o que é fase escura, o que acontece em cada uma delas. A fase clara, chamada de fotoquímica, é aquela fase que vai fazer uma conversão da energia luminosa em energia química. O que significa isso? Quando o Sol emite energia, ele emite na forma de ondas eletromagnéticas. Essa energia luminosa, ela chega até a clorofila e lá na clorofila ela precisa ser convertida em energia química. Por isso que ela chama de fotoquímica. Uma parte da energia é luminosa, a outra parte é energia química. Como é que isso vai acontecer? Os átomos da molécula, os elétrons dos átomos da molécula de clorofila são capazes de captar essa energia. Os elétrons são moléculas altamente energéticas e quando eles recebem essa energia luminosa na forma de ondas eletromagnéticas, eles vão se excitar. Dois desses elétrons vão se excitar, ou seja, vão se energizar. E aí vem comigo aqui, por favor, prestar bastante atenção. Quando um elétron está muito energizado, ele vai realizar saltos dentro da eletrosfera. Lá na química, a gente trata o átomo, né? Então, você tem lá o núcleo, a eletrosfera, tem os chamados níveis de energia, ou camadas, K, L, M, N, O, até aqui. E aí, quando um elétron está muito energizado, ele faz saltos dentro da eletrosfera para os níveis mais externos, para as camadas mais externas. Só que a energia que chega, né, a energia luminosa, ela excita muito esses dois elétrons, e são sempre dois elétrons. Ela excita tanto que os elétrons saltam por todos os níveis da eletrosfera e eles chegam no último nível ainda muito energizados. E aí olha só aqui no slide o que vai acontecer. Quando ele chega no último nível, muito energizado, ele continua saltando. Só que não tem mais outro nível de energia daquele átomo. Então ele salta do átomo. E os elétrons estão energizados, eles não podem ficar aí flutuando pela célula. Então existem moléculas que estão dispersas naquele sistema, né, que são quimicamente instáveis. Essas moléculas têm que ser quimicamente instáveis para que elas tentem captar o elétron. O elétron, então, vai sendo captado por diferentes moléculas químicas, ferridoxina, plastoquinona, citocromo, e essas moléculas elas tentam segurar o elétron. Só que ele chega nessas moléculas ainda muito energizado e faz o mesmo salto. E aí ele salta ainda de uma molécula para outra. Acontece que à medida que ele está saltando de uma molécula para outra, ele está perdendo energia. Então, esses saltos de uma molécula para a outra vão desenergizando os elétrons, até que eles retornam para a clorofila de origem, onde vão ser novamente energizados e realizar o processo novamente. Como o elétron está saltando e retornando para a clorofila de origem, como você pode acompanhar aí, a gente chama de fotofosforilação cíclica. Mas vamos entender o termo fotofosforilação. Bom, fosforilar é adicionar fósforo. Qual o processo que nós já vimos que adiciona fósforo? Formação do ATP. Se eu pego um ADP e adiciono um terceiro fósforo, eu formo um ATP. Então, fosforilar aqui é o mesmo que formar moléculas de ATP. Mas lembra que para eu adicionar o terceiro fósforo ao ADP, eu preciso de energia. E essa energia vem exatamente da liberação dos elétrons. Então, os elétrons saltam de uma molécula para outra, liberam energia, e essa energia é utilizada para formar moléculas de ATP. Quando desenergizado, o elétron volta para a clorofila de origem. Por isso que a gente chama de fotofosforilação cíclica. Só que nós temos também a fotofosforilação acíclica, que é um processo mais complexo um pouco. Bom, continua sendo a mesma coisa. Fotofosforilar é formar moléculas de ATP utilizando a energia luminosa. Só que quando o primeiro elétron realiza exatamente aquele mesmo processo, ele salta da clorofila de origem, ele vai saltando de uma molécula para outra, perde energia, mas ele não retorna para a clorofila de origem. Por isso que o processo é acíclico. E aí, depois de desenergizado, ao invés de ele voltar para a clorofila de origem, ele vai para uma outra clorofila.
Então, aqui na fotofosforilação acíclica, eu preciso de dois tipos diferentes de clorofila. A clorofila B e a clorofila A. Na fotofosforilação cíclica, era só um tipo de clorofila. Chamamos de clorofila A ou P700. Aqui na fotofosforilação acíclica, eu tenho dois tipos de clorofila, portanto, eu formo dois fotossistemas. E aí tem uma dica importante. Eu começo do fotossistema 2 e depois vou para o fotossistema 1. Ou seja, eu começo com a clorofila B e depois vou para a clorofila A. Então, os dois elétrons que se energizaram na clorofila B vão saltar, passar por várias moléculas, vão se desenergizar e, ao invés de voltarem para a clorofila B, que compõe o fotossistema 2, eles vão para a clorofila A, que compõe o fotossistema 1, como vocês podem ver aí. Essa clorofila A do fotossistema 1 faz a mesma coisa. Absorve energia luminosa, excita dois elétrons, eles saltam novamente e, de novo, esses dois elétrons não retornam para a clorofila de origem. Então, na fotofosforilação acíclica, preciso de dois tipos de clorofila. A clorofila A compõe o fotossistema 1 e a clorofila B compõe o fotossistema 2. Se nenhum desses elétrons retorna para a clorofila de origem, porque os que saíram do fotossistema 2 vão parar no fotossistema 1. Os que saíram do fotossistema 1 não retornam. Então entra uma terceira molécula, acompanha aqui comigo, que é o chamado NADP. O que é o NADP? É uma molécula captadora de elétrons. Então, para que esses elétrons, já que não retornam para a clorofila de origem, não fiquem dispersos, uma molécula, que também tem que estar quimicamente instável, pega esses elétrons. Porém, aqui, ela tem que pegar os elétrons e segurá-los, porque essa molécula vai levar esses elétrons para a fase escura. Para que ela fixe esses elétrons, ela precisa se ligar a um outro elemento. E aí vai se formar, como vocês acompanham aí, o NADPH. Então, eu tenho um NADP. Esse NADP pega o elétron que saiu do fotossistema 1, mas para ele fixar esse elétron nele, ele se liga a um hidrogênio. Mas aí vem a pergunta, de onde vem esse hidrogênio? O hidrogênio vem de um outro processo que acontece simultâneo a esse, que é chamado de fotólise da água. Lise em biologia é quebra. Foto é luz. A mesma energia luminosa que excita dois elétrons quebra as moléculas de água. Daí a necessidade da água para que a planta realize fotossíntese. A água, quando for quebrada, se acompanha aí, produz dois hidrogênios, dois íons H+, produz um oxigênio, por isso que vem meio de O2, porque é um O só, e libera também dois elétrons. Bom, 3 produtos da fotólise da água. O oxigênio vai ser utilizado pela planta para respirar e o que sobrar vai ser liberado para a atmosfera. Por isso as plantas são importantes também para nós. Além de fornecer alimento, também ela nos fornece o oxigênio que respiramos. E o oxigênio 100% do oxigênio que nós precisamos para respirar vem da molécula de água que a planta quebra. Depois são liberados 2 elétrons. Esses 2 elétrons eles vão repor os elétrons perdidos pelo fotossistema 2. Então você tem os elétrons do fotossistema 1 repostos pelo do fotossistema 2 e os elétrons do fotossistema 2 repostos pela fotólise da água. Sobraram aí os 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios vão ser captados pelo NADP. Então o NADP, lá no final do processo, pega os 2 elétrons que saíram do fotossistema 2, do fotossistema 1, mais esses hidrogênios e vai formar o composto NADP, ou NADPH2. E eles serão utilizados lá na fase escura, na hora da produção da glicose. Então, se a gente puder resumir aqui a fase clara, ela é dividida, vem comigo aqui. A fase clara é dividida, então, em fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Fotofosforilação é o ato de fosforilar o ADP, ou seja, de acrescentar um fósforo ao ADP para formar um ATP. A energia utilizada para que essa reação aconteça é a energia que veio dos elétrons que foram excitados pela energia luminosa. Por isso que a fase chama-se fotoquímica. Ela é nada mais do que uma conversão de energia luminosa em energia química que ficará armazenada em moléculas de ATP.
No próximo vídeo, nós vamos acompanhar o que acontece na fase escura ou fase química da fotossíntese. Segue o próximo vídeo.